Olá, meus amigos moratenses, toda a região aqui, Francisco Morato, Franco da Rocha Caieiras. Hoje, um encontro muito especial, a Tamires, uma pessoa que eu acompanho o trabalho, um trabalho belíssimo, e ela veio para a gente discutir um pouquinho sobre a Semana 13 de Maio. A Semana 13 de Maio é uma iniciativa educacional que temos aqui na cidade de Francisco Morato para trazer algumas reflexões e principalmente discutir alguns tópicos que envolvem essa relação da formação da população brasileira, do seu histórico, de vários sentidos que precisam ser sempre discutidos, analisados. Tamires, muito feliz aqui por recebê-la e, por favor, quem é a Tamires? Coloque aí uma explicação para aqueles que nos acompanham aqui, também sintam a felicidade de olhar um trabalho belíssimo feito por você, minha querida. Obrigada, professor. Um prazer imenso estar aqui. Sempre um prazer conversar com o senhor, trocar as ideias, enfim, ampliar a trajetória. O senhor que sempre foi para mim também uma inspiração muito grande. Tive a oportunidade de ter aula, dado momento ali da vida. Não aprendi a falar inglês ainda completamente, mas lembro de todas as das aulas, do amor, da dedicação, do comprometimento, e são pessoas que realmente marcaram e continuam marcando a minha vida. Então, é um prazer muito grande compartilhar a jornada, né, com o senhor e um momento tão delicado da nossa vida, né, e trazer aqui a voz, um pouco a reflexão, para a gente compartilhar para um grupo maior de pessoas e trocar, né, cada um na sua experiência, no seu repertório, a gente se conhecer, a gente se respeitar, enfim, a gente se ajudar para construir uma sociedade melhor, que está precisando, né, de agora, mas agora, se alguém tinha dúvida, não tem mais espaço para dúvida. Então, eu sou Tamires Santana, eu me formei em 2011 em jornalismo, pensando pelo viés acadêmico, né, porque, na verdade, a nossa transformação é uma constante, né? E eu acredito muito que são as relações, as vivências, as histórias que a gente não só vive, mas também ouve, troca, é que realmente vai ajudar a formar alguém. E não é só estar numa faculdade, né? Tem muita gente aí formada pela vida e tem um valor muito grande. Mas pensando pelo viés acadêmico, eu me formei em jornalismo pela Faculdade Paulos, em 2011. Acabei fazendo 2 formações na área de computação gráfica, então hoje eu também trabalho com multimídia, né? São 2 áreas assim que são muito presentes na minha vida. Também tenho uma atuação pelo lado sacerdotal, né, através de um terreiro de matriz africana em Francisco Morato, 7 tronos sagrados, que também compõem a pessoa que eu sou, também me ajuda a me moldar e buscar essa melhora. E atualmente estou estudando pedagogia pela Univesp. Você vê que a pessoa, né, tem outros planos também, mas calma, né? Vamos por partes. E aí, né, dentro dessas formações, né, desse repertório que a gente vai construindo ao longo de alguns anos, então, desenvolvi alguns projetos, né, tem a empresa Bonga Produções, junto com o artista e grafiteiro Bonga. Então, nós, juntos, com essa parceria, então, trabalhamos com alguns projetos voltados para a área cultural, para a área artística, para a área de arte e educação. Tem o livro Tinta Louca Street Book, que tivemos a oportunidade de publicar, e algumas outras iniciativas, enfim, que depois procura, pesquisando um pouco mais sobre a trajetória da produtora, né, Bonga Produções, a gente consegue ter um olhar melhor, mas que eu sempre estava envolvida e também me ajudou a formar a pessoa que sou, ajuda, né, a formar a pessoa que sou, e buscar uma constante melhora aí para a gente trazer isso e compartilhar. Porque não adianta nada a gente só estudar, a gente só buscar um conhecimento e não colocar isso a serviço da comunidade, seja ela qual for. Nossa, parabéns, muito bom. É
uma grande felicidade ver que o povo, né, afro-brasileiro tem buscado, compartilhado e crescido de forma tão significativa em todos os sentidos. Parabéns, viu? Eu fico muito feliz por isso. E, Tamires, a gente tem algumas perguntinhas para discutir sobre essa formação do povo brasileiro. Em especial, tem um termo que nós usamos muito, que é o caso da periferia. É uma palavra que aparece muito, e quando se fala de algumas áreas dos redutos, onde tem a concentração do povo negro, preto, do afrodescendente, geralmente se fala uma região periférica. Isso não é uma regra, a gente quer dizer que tem que tomar hoje muito cuidado com algumas opiniões do senso comum, mas para o nosso povo, né, e essa é a ideia, trazer aqui uma reflexão, a palavra periferia, como é que hoje ela é contextualizada na sua visão, com as observações que você tem feito? Certo. Eu não interpreto, não vejo como a periferia. Eu entendo que são as periferias, né? Na experiência que eu tive com o lançamento do livro Tinta Louca, que é um livro que traz o artista da periferia, traz esse recorte, né? Que é o artista que não está no centro, ele até percorre, mas ele não necessariamente cresce nessa realidade, né? Ele percorre ali, mas a formação dele é o que a gente, nesse momento, chama de periferia. E aí eu percebo, andando por alguns lugares, que nós temos várias periferias. E não no sentido só geográfico, no sentido histórico de sua formação, porque, principalmente no interior, a gente tem a periferia, mas, nossa, você fala, não acredito, isso aqui é periferia? Você vai estar muito mais estruturado em algumas situações, né? Não são todos, mas algumas. Fala, não pode ser. Mas dentro daquele contexto, daquela realidade, da formação como foi aquele lugar, você percebe sim, é a periferia. Eu acredito que ainda tem sim muito o olhar, isso falando no âmbito geral, né? De quem olha de fora, existe sim um olhar negativo ainda para quando você é identificado ou se identifica como um ser periférico, como se fosse um ser alienígena, sabe? É como se você não fizesse parte. Mas eu entendo que essa forma de pensar, ela está muito atrelado com a interpretação com base no capitalismo, que é o da divisão, né? Que é o da unidade, que é o da produção, de ser útil ou não ser útil. Então, eu acho que conforme a gente vai trabalhando melhor essa visão de mundo, essa visão humana, até essa questão da periferia, não é? Eu acho que ganha um outro valor. Dentro dessa mesma concepção de as periferias, tem a questão também de que dentro da periferia você tem inúmeras realidades. Você tem pessoas que são um pouco mais politizadas, no sentido partidário e no sentido não partidário. Você tem pessoas que são extremamente, eu não sei se alienado é o melhor termo, né, para não ofender, mas assim, fechadas num tipo de forma de interpretar o mundo. E todas essas pessoas acabam convivendo e crescendo numa mesma realidade, mas não necessariamente elas se olham aquele entorno e se veem numa mesma consciência, né? No mesmo nível de entendimento. Então, eu posso ter, eu que entendo a periferia como um espaço que a vida nos proporcionou para crescer e se moldar, né? Moldar o mundo e o olhar que nós somos. É um lugar onde eu moro, onde eu reconheço as relações, onde eu construo essas relações e que muitas vezes eu tenho muito mais facilidade de atuar diretamente, né? Então, a gente tem um lugar que tem um perfil, às vezes, mais carente, na sua maioria, porque isso não é uma regra, mas em sua maioria a gente tem um lugar mais carente, às vezes não tem tantas opções voltado para a cultura como a gente acaba aprendendo, porque a cultura ela permeia tudo, ela existe em tudo, mas não necessariamente a gente conseguiu sistematizar, falar isso é cultura, isso não é.
porque um funk é cultura, né? Uma pichação é cultura. Mas quem determina se isso leva o selinho de qualidade ou não, normalmente não é a própria periferia, esse olhar vem de fora. Mas existem as produções, né? Mas, assim, tem alguns lugares que não se vê e não faz um trabalho para fortalecer e ampliar essas relações culturais. Enfim, estou falando para caramba, mas a ideia é no sentido, o resumo é o quê? Da gente entender que mesmo dentro de uma periferia, dentro de várias, a gente pode ter perfis totalmente diferentes. Eu posso encarar uma mesma realidade com um olhar e desse olhar eu fazer algo com isso, ou ressignificar e tentar melhorar, enfim, contribuir de alguma maneira, e eu ter o meu vizinho que simplesmente está lá consumindo e, às vezes, saindo para consumir em outros lugares, culturalmente, falando também na questão do capital, de bens materiais, e ele não se entende. É um lugar que ele simplesmente está lá para dormir, para consumir ali o alimento, dormir, mas todo o entendimento dele está fora, né? Então, eu acho que é um universo muito complexo e muito plural. Eu não sei se eu consegui responder, mas é isso. Conseguiu, perfeito. Inclusive, né, Tamires, eu acho que esse exercício de cada pessoa entender que ele é protagonista dentro do seu meio, ele se reconhecer, refletir sobre o seu entorno, é talvez uma das principais bandeiras que levam uma melhoria, uma transformação e uma atuação, né? Você falou muito bem, olha aqui, está para além da divisão geográfica. É a pessoa entender que ele é fruto e ele é parte da construção, dos resultados daquele entorno. Professor, só gostaria de acrescentar Uhum. que, às vezes, a gente, né, nesse processo de divisão, que é algo construído para que a gente não avance em certas coisas, a gente começar, para quem se coloca como um pouco mais desperto, um pouco mais consciente, porque sempre tem, né, o grupo que, pô, eu sou, né, às vezes até é mesmo, falar, pô, a pessoa realmente conseguiu entender um pouco melhor, mas a gente reconhecer que mesmo essas pessoas que só ficam esperando ou que elas negam tudo que elas vivenciam, que elas são, elas não têm essa consciência, essas pessoas ainda são importantes na nossa vida para nos desafiarmos. Então, quando eu busco estudar, quando eu busco incentivar através de um projeto alguma coisa que saia do quadradinho, do mais do mesmo, do que todo mundo faz, é por quê? Porque eu tenho esse ser iluminado, essa criatura que não se mexe com nada, né? E que ela me desafia. Então, antes da gente sair brigando com Deus e o mundo, né? Que às vezes até é uma dor interna e a gente não consegue lidar com isso e projeta o nosso problema no outro, a gente reconhecer que mesmo essa parte da periferia, que às vezes dorme, está dormindo, né? A periferia não dorme, já diz, mas tem a parte que continua dormindo, mas ele é importante para fazer eu me desafiar e eu avançar. Porque às vezes a gente é muito bom em algo, mas se não for o desafio, talvez você não vai conseguir aprofundar aquele talento, aquela ânsia que já existe, que é nata, né? O que você de alguma maneira já conseguiu desenvolver. Só para acrescentar um pouquinho, para a gente não sair uma batalha aqui, né? Um culpando o outro, colocando a mão na cara do vizinho, tá vendo? Mas somos todos importantes. isso é muito importante, né, também, porque você entender as suas origens, o meio, né, analisar, é trazer um protagonismo para o povo afro-brasileiro, o povo negro, o povo preto. Eu acho que somos construtores de toda uma cultura muito forte, muito significativa, né? Então, é a hora de gerar essa percepção, né? Até daí, uma das funções dessa semana, 13 de maio, assim como a Semana da Mulher Caribenha, a Semana 8 de março, 20 de novembro, eu acho que datas são importantes para a gente se olhar. O ser humano precisa dessa reflexão.
tem toda a habilidade para pensar, analisar, mas você tem que ter um convite, que foi isso que você falou, ó, a pessoa está lá, mas ela, até o desafio é algo que promove. Então, vamos trabalhar, sim, sempre valorizando. Agora, Tamires, eu sei que você tira fotografia, você trabalha com atividades assim magníficas, a questão do design, e das paisagens, tá? Em geografia, a gente valoriza muito o conceito de paisagens. As periferias, como você falou, como que é a questão da paisagem? Eu vi, né, o seu trabalho com o grafite, com as cores. Como é que, na sua leitura, o que dá para juntar aí? Periferia, paisagem, produções, como é que é isso? Bom, um pouco das andanças, o que que faz a gente diferenciar normalmente um lugar que é considerado periférico ou não? O crescimento desordenado. Para mim, hoje, é a única coisa que faz eu falar, pô, esse aqui é a quebrada, essa aqui é a quebrada da cidade. Porque em algum momento ela vai se configurando muito vertical, né? Muito... por mais que às vezes tenham cuidado de ter um capricho, então às vezes no portão, né, na janela, que posição, mas você vê que não tem um esquadro, não tem alguma coisa, você fala, gente, o que aconteceu aqui? Fala, não, acho que provavelmente foi a produção autoral de alguém, né, que não necessariamente foi contratado para isso, estudou profundamente isso, e ali aquela arquitetura foi saindo. Mas, assim, essa questão do crescimento desordenado, que normalmente ela é mais vertical, e assim, você vê a questão dos acabamentos, pensando na arquitetura nesse momento, do acabamento, né? E aí você fala, pô, é diferente da outra parte do bairro ou da cidade. Mas nesses caminhares, é difícil a gente definir uma geografia, falar, não, é assim ou é assado, porque aqui em São Paulo, por exemplo, sei lá, você vai numa Brasilândia, então a gente tem lá o córrego extremamente poluído, você tem as casinhas, às vezes até de madeira ainda, outras não, já é o concreto mesmo, o tijolo, algumas têm reboque, outras não têm, outras a escada é melhor definida, outras não, outros têm uns casões lindos, maravilhosos, que você fala, nossa, a pessoa colocou até pedras aqui, então realmente essa pessoa investiu na casa. Só que quando a gente vai para o interior, vai para outro estado, não necessariamente é assim. E é uma coisa até que dá um bug na nossa cabeça, porque às vezes você olha, eu fui uma das periferias assim que me chamou muita atenção foi de Pindamonhangaba. Lá tem um rio, né, que dos lugares, a gente foi num lugar assim mais quebrada mesmo, né, que eles chamam lá. Só que assim, passava um rio, tinha muito verde. Fala, gente, pelo amor de Deus, planta umas árvores aqui, faz um parque aberto, não precisa de nada nem ninguém, sabe? E aí, às vezes, você fala, caramba, só falta um detalhezinho para isso mudar, né? Só tem aquela coisa, só falta pendurar ali a florzinha para o negócio mudar totalmente. Mas você vê o comportamento das pessoas. Então, tem, às vezes, aquela questão da falta de acesso. Então, transporte público é muito difícil. Não no caso de Pindamonhangaba em si, mas aí eu volto num contexto geral. Normalmente, o acesso é muito difícil. Normalmente, as estruturas não têm tanto investimento, não tem um olhar tão carinhoso do poder público e também, às vezes, da própria população, porque tem muita coisa que você pode melhorar e fazer e que, às vezes, num grupo comunitário você resolve, você não precisa estar dependente. Claro que o poder público está lá para isso, mas já que existe o impasse, por que não nós mesmos tomarmos aqui a situação e resolver? Então, existe uma carência muito grande dos aparelhos, né, culturais, enfim, e essa questão do acesso. Então, aí parece que isso colabora para um isolamento, né, social de alguma maneira. Aí você também vê o perfil das pessoas, você vê que são pessoas que não é uma regra, claro que não, e graças a Deus, ultimamente não está sendo o mesmo.
até porque eu acredito que os frutos da periferia é que vão ajudar mais do que nunca a transformar a nossa lógica de sociedade. Mas, normalmente, a gente tem muito aquele perfil de pessoas que não tiveram acesso à educação. Então, isso é na forma de você se comportar, na forma, né, de se relacionar, na forma de você, às vezes, até montar o seu negócio. Então, às vezes, por você não ter a oportunidade de ampliar certos conhecimentos e habilidades, então você fica onde? Naquilo que você sabe, naquilo que você aprendeu. Então, isso faz com que você não avance e não acompanhe certas tendências. Então, por exemplo, a gente tem lá um mercadinho, vamos colocar lá numa periferia, tem lá no meio da favela, na Brasilândia, aquele mercadinho escuro, né, tudo amontoado, enfim, uma estrutura, fala, nossa, tá estranho. Quando, se essa mesma pessoa tivesse o acesso à educação, a esse linguajar do negócio, né, da criatividade e tal, que normalmente já se estuda há um bom tempo e que, infelizmente, para nós, né, pretos, os afros, né, não é algo que é incentivado nas escolas, né, ainda vai demorar muito, mas que em outros grupos sociais isso já se aprende na escola desde que você entrou na creche, né, porque já está estimulando, e isso vai acabar perpetuando certas desigualdades. Se essa mesma pessoa tivesse esse conhecimento, será que esse mercadinho, mesmo sendo no meio da favela, ele teria aquela configuração? Será que essa pessoa não iria se desafiar para colocar uma outra coisa e inovar com aquilo? Não sei, é difícil dizer, mas assim, pensando na capacidade que nós temos de criar e se restabelecer, né, diante de uma dificuldade, eu acredito muito no potencial. Mas a falta de acesso a essas linguagens, a essas oportunidades, a esse repertório, faz com que cada vez mais essa sociedade se limite. E aí isso vira uma bola de neve. E aí alguém tem que furar a bolha, né? Então, assim, aí vem o jovem, né? A mãe, o pai, enfim, a avó, a família se descabelando para esse jovem não abandonar a escola, não ir por um caminho que não vai agregar, né, muito ali para a família. Enfim, aí fica aquele choque, né? Mas que se a gente um dia superar isso, esperamos, né? Você vai ver o quanto que vai florir dentro de um lugar que você fala, pô, mas aqui não tem nada. Que é essa a visão, aqui não tem nada. Não, aqui tem muito, só falta mesmo a oportunidade. Nossa, que bacana, viu? E veja, né? Então, a riqueza, os detalhes, isso o nosso povo, o povo brasileiro como um todo, né? Precisa se apropriar dessa qualidade, né? Uma grande riqueza. E Tamires, a gente entende também que, como é a questão, você que acompanha, a liderança feminista, feminina, como é que é essa visão dentro da periferia? Teve mudança nos últimos anos? O que você pode nos trazer nesse item que é tão importante, né? Porque quando se fala dos valores democráticos, eu acredito que tem que pensar a sociedade como um todo. Não tem como fugir disso no modelo democrático. Ele tem que ter isso, né? O que você pode falar para nós em relação ao papel da mulher nessas áreas periféricas? Olha, eu sempre percebi muito a atuação das mulheres, mas na mesma medida eu percebi que muitas faziam, né, sabiam da sua importância, mas nunca ligaram muito para sistematizar essa atuação, né? E de certa maneira, a energia que se gasta, assim, algumas experiências que eu estou lembrando agora, a energia que se gasta é para fazer, independente se vai reconhecer ou não. Só que isso acaba sendo um problema, porque assim, eu acho que ok, é melhor a gente contribuir, né, do que ficar ali brigando um com o outro, mas isso gera um problema muito grande para nós, porque a gente não reconhece esses trabalhos dessas mulheres, né, na sua grande maioria, a gente não perpetua, então a gente, na hora de estudar, a gente acaba não trazendo esse protagonismo, então a gente acaba sendo cruel com elas, com o legado, né, de quem já faleceu e de quem ainda está aí.
mas que acaba minimizando, né? E sempre coloca outras pessoas, normalmente acaba sendo o homem, né, na frente. Então a gente continua rodando uma roda da crueldade no sentido do reconhecimento, né, da falta de reconhecimento. Porém, pensando na questão da liderança, do fazer, do pensar, do assumir responsabilidades, eu sempre vi as mulheres nessa dianteira. Assim, eu tenho modelos dentro da minha família, eu tenho modelos fora da família, enfim. Eu tenho muitos exemplos que eu tive a oportunidade de crescer, de observar e que me acolheram, inclusive, para me ajudar a moldar a visão de mundo. Pegar na mão mesmo, não, vem cá, que eu vou ensinar, né? Só que hoje a gente olhando essas pessoas que ainda estão vivas, tal, a gente vê que falta esse reconhecimento. E o reconhecimento não é fazer homenagens, né? É muito importante, mas não é isso. É a gente dar crédito para quem realmente fez ou faz. A gente não minimizar a importância do outro, que é uma coisa que a sociedade faz muito com a mulher. A mulher, nossa, ela virou de cabeça para baixo, fez um monte de coisa, e aí o que faz? Primeira coisa, minimiza essa atuação. E aí a gente acaba reproduzindo a crueldade de um sistema que quer sempre nos sufocar. Mas eu acredito que tem muitos exemplos muito bons nessas várias periferias. Mulheres jovens, mulheres já de idade avançadas, enfim, a gente tem muito perfil aí de mulheres na frente. E nós temos muito perfil de mulheres que estão junto com seus companheiros, né? Auxiliando o filho, companheiro, tal. Isso é bom, mas é aquilo, acaba sendo sufocado em certa maneira. E aí, qual que é o desafio? Nós, na hora que nos depararmos com uma iniciativa, com uma ação, ou com uma produção intelectual, o que for, uma produção aí que está disponível para nós, a gente perguntar, onde está a mulher? Né? Como que ela... E aí a gente começar a contar essa história. E esse contar não é só escrever livro, não. É na narrativa mesmo, né? Pô, tem lá a tia Joana, sei lá, tem o tio João, mas também tem a tia Joana, né? Não só o tio João, né? E aí a gente começar numa simples fala, num simples post, numa simples conversa, a gente começar a colocar à tona, na frente, essas mulheres. E não porque elas precisam, né? Tem necessidade disso. Não é isso. Mas é que se a gente precisa, se a gente quer mudar a nossa realidade, a gente tem que começar pelo menos sendo justo, dando crédito para quem realmente faz. Nem mais, nem menos. Porque também eu não acredito, professor, eu acho extremamente importante o trabalho de todas as mulheres, principalmente aquelas que vão para a luta mesmo, colocam às vezes o dedo na cara e briga e acontece. Eu acho extremamente importante porque, infelizmente, nós seres humanos, a gente precisa de um choque da realidade para avançar. Então, se nós temos na sociedade pessoas com esse perfil, elas são necessárias. Mas a gente também tem que começar a refletir que não adianta a gente querer resolver um problema em detrimento de outro. Então, eu tiro a questão do machismo e coloco, sei lá, o feminismo na frente. A gente tem que buscar, e é um desafio, porque às vezes a gente tem que meter o pé na porta mesmo, falar, fica quieto, quem manda aqui sou eu, vou fazer do meu jeito, acabou. Às vezes é necessário. Porque às vezes o outro não entende. Então, às vezes você força a barra, e aí, daqui uns anos, ele vai entender, e aí ele entra naquele fluir. Mas, seres humanos conscientes, tendo a oportunidade que estamos tendo, olha a mãe natureza nos presenteando com uma pandemia, no sentido de vamos parar, vamos analisar, né? Vamos respirar, vamos parar de destruir, vamos se olhar, vamos se cuidar. E aí a gente começa a repensar se realmente é interessante um modelo onde um tem que subir no outro. Mesmo que eu esteja partindo por uma luta extremamente necessária, por exemplo, nós, quanto afrodescendentes, nós queremos o quê? Respeito, né? Queremos direito, queremos que a lei sirva ao nosso favor também, né? Mas vai adiantar se eu inverter a forma de tratar o outro? Não, não vai adiantar.
Pelo contrário, eu vou piorar, porque como nós somos a maioria, então o que a gente vai fazer? A gente vai aniquilar um outro grupo. É isso que vai acontecer, né? E aí, se nós somos humanos, nós não temos que partir para esse viés. Então, como que eu me curo? Como que eu me equilibro? Como que eu entendo o outro? E como que eu vou conseguir ser didático? Porque é muito difícil ser didático com quem não quer aprender nada. Porque tem pessoas que estão totalmente fechadas. É assim, sempre foi assim e acabou. Como que eu quebro essa pedra? Sem ser violento. Sem eu impor. É um desafio. Eu, sinceramente, ainda não aprendi. Eu não sei como é que faz. Porque tem hora que eu tô surtando, né? mas assim, cada um, se a gente começar pelo menos as nossas lutas com esse olhar, como a gente consegue conquistar o nosso espaço com respeito, mas sem eu atravessar o outro, aí acho que a gente começa a pontuar as coisas pelo viés do ser humano mesmo, daquele ser desperto, consciente, que eu acho que a gente veio para isso. Pensando em espécie, né, na natureza, eu acho que é para isso que nós tivemos a capacidade de criar e raciocinar. Então, a gente precisa direcionar agora essa criação e essa criatividade para o lado mais sensato da balança. Bacana, viu, Tamires? Isso traz, porque é só com momentos assim que a gente consegue, de fato, olhar e perceber o quanto a sociedade ela interliga com a sua história, o seu papel, né? E é o que você falou, olha, a somatória desse ativismo de um grupo com o outro e a junção, né? O compartilhar de situações que vão permitir potencializar. Eu acho que isso, o nosso povo, e aí, quando eu digo nosso povo aqui, é o povo brasileiro, porque no Brasil, dizer assim, esse para cá, esse para lá, é muito relativo, né? Talvez você encontre alguns núcleos, mas, caso contrário, o povo brasileiro é essa grande formação. E eu acho que esse é o bem maior, né? Tanto que tem alguns convidados em especiais também para falar da Semana 13 de Maio, que necessariamente não vai ter a pele negra, né? Mas ele tem um vínculo com a nossa cultura, com toda essa formação. E o papel, né, como você colocou, da mulher é fundamental para que toda a comunidade tenha o seu destaque. Isso tem que ser feito com políticas públicas, com empenho, mas primeiro com isso que você falou, com o despertar e contextualizar nesse meio. E aí, Tamires, já estamos na penúltima perguntinha, já quase aí para o encerramento, e algo importantíssimo, que é o papel do grafite e, não sei se militância, ativismo, a percepção do indivíduo, mas como é que é isso, o papel do grafite nesse entorno? Ok, né, o grafite já teve uma projeção, digamos assim, planetária, né? Inclusive é muito bem recebido porque as cores, ela tem uma comunicação muito forte. Eu queria que você falasse um pouquinho do grafite e o papel, né, político de formação, de despertar dessa obra prima, uma obra assim que eu acho magnífica. Como é que é isso na sua leitura também? Primeiramente, a gente diferenciar a arte urbana, que é bem mais extensa, do que a linguagem e a cultura do grafite. Então, dentro da arte urbana, para a gente entender primeiro o que é o grafite, né? Uhum. Nós temos o stencil, nós temos propriamente o grafite, nós temos a pichação, sei lá, a gente tem o lambi-lambi, enfim, tem uma infinidade de outras linguagens que aqui no Brasil alguns nem são tão explorados, mas que é uma infinidade mundial aí. O grafite, ele nasce do protesto. Então eu estou acompanhando algumas discussões, né, para usar a palavra leve, né, algumas discussões acerca do papel do grafite nesse momento, né, onde existe uma discussão muito grande pela questão de governos, né, linhas partidárias, enfim. E aí como que o grafite está sendo usado para isso. Então a gente tem muitos grafites de renome que defendem certas práticas, certas
formas de se consolidar aí na sociedade, e a maioria fala, não, mas espera aí, o grafite em si não é isso. Então, eu não sou grafiteira, eu sou uma pessoa que eu tive a oportunidade de percorrer, né, conhecer um grupo de artistas, enfim, ainda tenho, de reunir alguns trabalhos. Então, eu sou aquele olhar daquele tipo do antropólogo, sabe? Que você passa, observa, né? Mas acaba consumindo, de certa maneira, trocando, conversando, mas fazer ir lá para a rua, fazer lá e o ilegal, eu não tive, eu acho que eu nem tenho essa coragem, sinceramente, que eu sou muito medrosa para certas coisas, tem que ter muita coragem para ser grafiteiro. Então, o grafite, ele é isso, é ter coragem, né? E ele nasce do quê? Do protesto. Não tem essa de eu vou fazer grafite para eu pintar a porta da empresa. Eu posso estar usando uma técnica, né? Do spray, ou às vezes um outro usa uma técnica ou outra, estou usando uma técnica, mas a cultura do grafite é isso. Não concordo, vou para a rua, vou fazer e vou vazar. E não necessariamente eu tenho que ser reconhecido por isso. Hoje a gente tem, hoje que eu falo, né, há alguns anos a gente tem uma valorização dessa área, mesmo que ainda falta muita coisa, né, mas em alguns anos a gente tem, sim, um olhar mais mercadológico, mas ele também difere da cultura em si. Porque eu posso fazer uma produção artística, às vezes uma customização de algum produto ou alguma tela, e que eu estou usando a linguagem, mas isso já deixou de ser grafite. Então, fica bem claro isso, né? A partir do momento que eu coloquei lá o meu desenho no quadro, ele não é mais grafite. Grafite é o quê? É eu ir lá na rua, na parede, com o meu material, vou lá, externo o que eu tenho que externar e tchau, né? O grafite em si, na sua origem, ele é letra. É aquela pessoa que vai lá, sabe aquele que o pessoal nunca entende? Não, que é mais colorido, um monte de traço, forma. Esse é o verdadeiro grafite. Conforme o desenrolar, né, o desenvolvimento dessa cultura, e aí foram acrescentando outros tipos de mensagens. E aí entra o personagem, ou paisagem, a gente chama personagem, mas sei lá, imagina uma paisagem, sei lá, um bonequinho, tudo isso é encarado como um personagem. Mas a raiz mesmo é essa letra que ninguém entende nada. Eu vou até pegar um exemplo aqui para ilustrar melhor o que é que eu estou falando. Ó, por exemplo, esse aqui é um trabalho do Pato, isso aqui é considerado um personagem. Tá? Personagem. Aí vamos para a letra. Isso aqui é do Bart, é a letra. Tá? Esse é, vamos colocar assim, não sei se a palavra é verdadeira, mas esse é o real grafite. Vamos pegar mais um aqui para a gente ilustrar bacana o que a gente está falando. Aqui, ó. Aqui está em Nova York. Nossa! Isso aqui que ninguém entende nada, isso aqui é um grafite. Verdade, raiz. O que esse grafite vem? Vem para você, para gritar. Fala, olha, eu existo, eu estou aqui, eu não vou ceder às suas regras, né? Então, assim, não pode pintar aqui. Realmente, não pode. Você vai ser preso se você pintar aqui, mas é isso. Então, são vidas que se colocam à disposição para mostrar que a sua regra pode ser quebrada. Pode ser um exemplo? Pode não ser. Vai de cada um. Mas existe, né? E aí a gente tem a outra parte do grafite, que é a profissionalização, né? O reconhecimento da linguagem, que é onde a gente vai pintar o quarto, vai pintar a parede lá da comunidade para deixar, sei lá, às vezes até com um aspecto decorativo, mas não perde a oportunidade de deixar sua crítica social, porque a função do grafite é essa. Tem alguns lugares, pensando na periferia, que tem um pouco mais de desenvolvimento, artisticamente falando, né? Com esse instrumento, com essa cultura, com essa linguagem. Então, tem alguns lugares, em São Paulo muito, né? Por ser um caldeirão cultural, né? Por si só, a gente encontra inúmeros artistas reconhecidos mundialmente. Quando a gente vai para
para a periferia, dependendo do lugar, já é mais tímida a forma de se relacionar, né? Por quê? Porque o acesso é mais difícil, né? Às vezes é uma cultura cara, não é nada barato. Uma lata de spray custa pelo menos R$17 a mais sim, né? Então, não é para qualquer um mesmo, no sentido capital, né? Material das coisas. Mas ela se desenvolve. O que a gente tem muito na periferia, e não só, né, no centro também, é muita pichação. E aí ela cai no quê? Nesse viés da arte urbana. Que ela é irmão do grafite. Por que o povo fala, cria essas diferenças? Grafite, pichação. Sinceramente, o viés é o mesmo. O que difere, só porque é mais flu-flu, né? Não vou desmerecer os artistas que eu amo, né? Todos eles, e que a gente sabe que tem toda uma pegada, um trabalho, uma técnica e tal, mas assim, é mais aberto, né? Todo mundo gosta de cor, então todo mundo abre os braços. Mas vamos pensar em atitude. O que difere um grafiteiro que chega lá com sua paleta de cores, grafita alguma coisa, deixa a sua crítica, com outro que só está normalmente com um preto, chega lá, escala, coloca o nome dele lá ou alguma mensagem e vai embora. A ação em si do protestar, do externar aquilo que te incomoda é a mesma. Mas, em algum momento, alguém falou isso é interessante e isso não é. Esse eu ainda consigo fazer virar um produto, e já que eu consigo fazer com que entre no mercado, então eu preciso o quê? Ter um tratamento um pouco diferente. Mas, se você é da cultura ou tem a intenção de entrar no universo, saiba que é isso. É chegar lá, é ter consciência, sim, política. Eu acho que não só o grafite, mas principalmente porque são culturas de rua. Então, a cultura de rua, ela tem que ser o grito de quem? De quem está na rua. Sim. É da periferia, é do preto, é do morador de rua, né? É falar de meio ambiente, é falar de consumismo, é falar de violência, é falar de tudo isso que está na rua, né? Não é eu falar, eu pegar aquela linguagem e colocar a serviço de uma elite que não está na rua, né? Então, quando a gente começa a desvendar um pouquinho esse universo, que por si só é extremamente complexo, eu estou trazendo um pouquinho, mas ele é extremamente complexo, cada artista tem sua visão, mas a gente tem que entender que, qual é o propósito. Então, se não está cumprindo o propósito, aí a gente começa a repensar. Será que é isso? Mas será que eu só não estou usando uma linguagem? Porque o fato de eu saber grafitar, pegar uma lata de spray e fazer um desenhinho, não quer dizer que eu estou cumprindo o propósito daquela arte, daquela cultura. E aí é onde a gente começa a apurar melhor o nosso olhar. Então, na periferia, a gente tem ainda algumas produções, dependendo da periferia, algumas produções tímidas, né? Mas eu acho que hoje, com acesso à informação, hoje no Brasil a gente tem muitos livros. Antes, algum tempo atrás, era mais difícil, você tinha que importar, enfim. Eu acho que está muito mais fácil. A gente tem muito documentário tratando sobre o assunto, de diversas... Tem muitas teses, mestrados, TCC, enfim, que a gente também tem um pouco de pé atrás, porque eu, pelo menos, na época que a gente foi fazer o livro, eu li muito sobre o assunto para entender vários olhares. E aí a gente vê que a galera da academia, normalmente, é o que menos consegue entender. Então, ele vê uma coisa e fala, pô, mas não tem nada a ver isso, gente. A pessoa nunca foi num evento de grafite para falar um negócio desse, mas é importante a gente se abastecer desses vários olhares e tirar a nossa própria conclusão. Hoje está um pouquinho mais fácil. Eu falo porque eu entrei nesse universo, acho que a partir de 2011, então eu sou um bebê dentro desse universo, né? Mas eu consegui aprender muito, consegui trocar muito, consegui, assim, crescer muito, inclusive, com esse contato com outras pessoas, entendendo o universo de outras pessoas, né? De artistas de vários lugares do mundo, inclusive, né? Que a gente teve a oportunidade de receber aqui. Mas, assim, vamos pelo viés da pesquisa, do entender o propósito. O propósito é, sim, protestar.
não é gerar uma divisão. Então, quando a gente fala de grafite, a gente tem o irmão, o primo, que é a pichação, tem o graficho, tem o lambi-lambi, tem uma série de outras ferramentas, só que vamos prestar atenção para o que ele está comunicando ali, para a gente fazer a triagem, porque essa triagem não é porque está no grafite que a gente não tem que fazer. Olha só, e isso é importante, né, Tamires, porque é nós nos apropriarmos de um produto tão importante que está ali à vista. Eu confesso para você que durante toda a formação, eu sempre amei, né, geografia urbana, essa leitura. A cidade sempre me encanta, né? Como é que é a posição das cidades, a sua história de formação. E legal que à medida que você foi colocando, a gente vai percebendo um universo em pequenas áreas. Você tem universos. Olha quanta linguagem, quantas possibilidades. E nós nos apropriarmos desse conhecimento é primeiro nos entender. Falar, olha, eu sou fruto disso. E olha, a palavra periferia, eu espero que todos que estejam nos acompanhando, inclusive, escrevam aí, deixem seu depoimento, concorde, discorde dentro da linha do respeito, porque, olha, é abrir os nossos olhos e entender quem somos, o produto que é feito, que é gerado. Eu acredito que isso, de forma constante, tem que ser sempre refletido. E com isso, Tamires, a gente já vai para a nossa conclusão. Eu queria que você falasse sobre essa iniciativa 13 de maio, que eu sei que é uma data doída, né? Mas tem outras razões para a gente poder achar meios de promover e discutir e nos entendermos, né? Eu acho que a busca aqui é fazer com que populações possam olhar e falar, nossa, olha, eu estou dentro desse meio. Porque às vezes vivemos num piloto automático, numa anestesia geral, que a gente não para fazer isso. É por isso que eu valorizo muito algumas datas. E essas datas, elas servem como marcos de reflexão. Falo, olha, do ano passado para esse, o que mudei? Olha, eu pensava desse jeito, agora eu descobri isso. Eu, por exemplo, quando olhar de novo para esse conceito periferia, não é só o aspecto geográfico, é tudo isso que você trouxe, das várias dimensões que estão aqui. Então, eu gostaria que você falasse, né, concluísse para nós o 13 de maio, essa ligação, enfim, uma consideração para a gente poder seguir aqui nessas reflexões. É uma data, eu que cresci um pouquinho com o movimento negro, né? É uma data assim que abre muitas feridas, né? É muito renegada, enfim, para grande parte do público do movimento. Mas assim, hoje, um pouco mais de carinho, né? Olhando as diferentes trajetórias do que aconteceu, ainda acontece com a nossa história, né? Eu entendo que, primeiro, em algum momento foi importante se comemorar para manter o vínculo de alguma coisa. Imagina se a gente simplesmente não cria nada. Será que hoje a gente ia ter essa preocupação de resgatar ou reconstruir ou remoldar algo? Talvez não. Seria mais um elo perdido entre milhares de outros da nossa própria história. Né? Da nossa própria. Tem gente que não sabe quem é o seu bisavô, sua bisavó. Que dirás uma data que foi instituída lá, sei lá quantos anos antes dela sequer nascer. Então, primeiro a gente reconhecer a importância das coisas, né? E, sim, para a campanha abolicionista da época, é um marco. Não tem como a gente negar isso. Foi um marco, gente. Todo mundo fez. Como sempre, o Brasil por último, né? E até hoje, né? Pô, até hoje, cara, a gente tá lidando com o vírus aqui, tá matando o nego na porta, e até hoje a gente continua com essa mentalidade. É cruel, né? Mas, assim, começar até trazer isso, pô, mas fomos o último, ou um dos últimos, o que aconteceu?
Será que a gente não está perpetuando esse mesmo comportamento ainda hoje com outras práticas, outras decisões? Eu entendo que sim, né? Não está muito longe, apesar de 300 e poucos anos, mas não está muito longe, não. Então, a gente continua brasileiro que tardio em algumas questões. Então, assim, primeiro é entender que existe a importância em dado momento histórico. Depois, como tudo na vida, tem que evoluir. Então, a gente tem que olhar pra gente e falar assim, serve ou não serve? Pô, desde, sei lá, a partir da década de 70, se eu não me engano, eu não sou muito boa com dados, mas se eu não me engano é isso, a partir da década de 70, mais ou menos, movimento negro e tal. Não, peraí, isso aqui não serve, vamos desconstruir. Tá tudo bem. Mas eu desconstruir, e aí eu volto de novo com aquela prática capitalista. Eu desconstruir algo não quer dizer que eu tenho que enaltecer um em detrimento do outro. Então, assim, continua importante. E venha-se o outro e louva-se a outra data. E assim, não é para parar em 2 datas, não. Vamos espalhar isso até a hora que fazer parte de nós. Até a hora que eu respirar e me entender a minha formação, a minha identidade. E parar com essas divisões, né? Porque uma hora, no futuro, a gente vai entender a identidade no contexto íntegro. E não só eu sou preto ou eu sou branco, porque você vai descobrir que você é tudo. Né? A tendência é essa, vai demorar ainda, né? Não vamos nem entrar nesse assunto para o povo não se estressar, mas assim... Mas, enfim, vamos voltar para a data para não causar. Então, assim, teve o quê? O avanço. E aí, não serve para gente. Mas vamos refletir. Por quê? Primeira reflexão. Poxa, isso aqui é para entender que nós acabamos sendo tardios em certas coisas. Segunda reflexão que a gente pode facilmente tirar dessa data. Como é o tratamento dessa galera que formalmente foi liberta em detrimento de um interesse externo. Não foi, teve uma produção da campanha abolicionista, de pessoas na história que nunca concordaram com isso, há muitos anos, inclusive antes dessa data, sim, teve, né? Mas assim, ok, a partir dessa data, como é que foi o tratamento do brasileiro, né? O preto brasileiro? É o mesmo que está sendo hoje. Entende? Coloca na margem. Hoje, essa nossa discussão sobre periferia é um reflexo disso, desse tratamento que foi feito nessa época. Coloca na margem, não serve, não quero ver. Né? Acho que o Rio de Janeiro é um dos poucos lugares onde ele traz o quê? Ele dá um tapa na cara da sociedade, de, é para pôr na margem, então eu vou subir. Eu vou subir porque você mesmo na sua mansão, para qualquer lugar que você olhe, você vai me ver. Entende? Em São Paulo a gente tem uma geografia mais diferente, então você consegue esconder. Francisco Morato, você consegue ir para Jundiaí, você não precisa saber que existe Francisco Morato, a não ser pela placa lá, naquele território que é de Franco. Mas se você dependesse geograficamente do território mesmo de Francisco Morato, você nem ia saber da existência dessa cidade, em termos de geograficamente, falando de rodovia, entende? Então, é muito fácil a gente querer esconder as coisas. Você não serve, ou o que serve, eu só quero a sua produção, sua força de trabalho, te coloco no atual navio negreiro, porque eu sei que o trem, ele é um lugar de muitas histórias, né? Ele é um lugar, assim, que eu estudei muito. Eu estudei muito no trem, porque de pé, eu, inclusive, desenvolvi uma técnica, né? De cochilar de pé, de ler de pé, enfim. Você vai se adaptando ao meio, né? Eu acho que todo mundo faz isso, né? Mas, assim, ali é um lugar de muita energia, negativa e positiva, né? Ali é um caldeirão cultural. Mas se a gente remeter ali àquela época, será que a gente não traz algum elemento ainda hoje que perpetua entre nós? Será que o trem hoje não é um atual navio negreiro? Talvez para algumas pessoas isso for muito agressivo, muito pesado, mas assim, às vezes a gente tem que deixar de romantizar certas situações e entender que não é questão do divino e que é fruto sim de uma desigualdade social e de uma negação para olhar para esse território.
de que eu não vou investir no meio de transporte que vai para a margem, que vai para a periferia, porque não existe o interesse. Não é porque não existe. Tem muita gente hoje falando, porque não tem dinheiro. Mentira, gente, tem dinheiro muito. Mas não existe o interesse, não existe o olhar. E naquela época, e assim, eu acho que talvez em algum momento da nossa história vai ficar em desuso o 13 de maio. Eu espero, inclusive, que a gente não vai mais precisar. A gente vai saber, mas vai ter tantos outros processos que a gente vai descobrir nesse meio do caminho, que a gente vai acabar enaltecendo outras coisas. Mas hoje ainda é necessário. É igual a cota, ainda é necessário, porque você tem um rombo enorme. Então, você precisa, sim, cavucar ali aquela ferida, aquelas questões, para você tirar das profundezas esse olhar. Então, a gente tem essa questão de como foi o tratamento com o nosso povo, e não só com o nosso povo, com a população no geral, né? Porque, assim, eu entendo o negro como uma população brasileira. Eu tenho esse olhar. Até quando você vai para fora do Brasil, você é preto. Você pode ter a pele clara, mas você é preto. E a pessoa só descobre que é preto depois que ela sai. É verdade. Né? Mas, assim, nem todo mundo teve ou vai ter essa oportunidade, mas fiquem sabendo que é assim que funciona. Então, eu entendo o brasileiro como um pouquinho de tudo. Como eu também não vou negar a minha mistura branca, apesar de que eu estava fazendo, nessa pandemia, uma pesquisa sobre a minha árvore genealógica, e aí eu não sei ainda qual a parte branca, eu só sei da parte indígena da minha família e tô caçando. Mas eu sei que tem, né? Tem, porque alguém nasceu com a pele mais clara, então tem. Aonde que é, a gente não sabe, mas tem. Mas tá ali, né? Então, pensando no brasileiro íntegro, né? Da mistura, da miscigenação, apesar de que muita gente não quer aceitar, mas é a real, né? Como que eu percebo que está sendo esse tratamento? E para que eu possa mudar algo, eu preciso encarar como é que foi, como é que é. Não tem como não passar por isso. Não tem milagre. Eu preciso, sim, entender como que a lei funciona para o preto, para o pobre, né? Como que ela sempre funcionou, como a educação sempre foi gerida para a massa, né? Em que momento ela entrou, foi necessária para a massa? Por que antes não foi? Porque ninguém tinha capacidade? Não. Então, esses pontos históricos da nossa linha do tempo, enquanto identidade brasileira, ela ainda se faz muito importante para a gente não só aprofundar, mas a gente cavucar mesmo. Vamos ver o que tem mais. Né? O que foi feito antes? O que foi feito nesse período? A gente tem muitas produções, tem muitas pesquisas, mas ainda não está no âmbito da população. Ainda está no âmbito daquela pessoa que está na academia e que, às vezes, está já no nível de mestrado ou doutorado. Então, não é para qualquer um. Que pode ser o preto, mas não é para qualquer um. Né? Ela já construiu um recurso diferente. Mas e para o tiozinho da esquina? Ou para a criança do ensino fundamental? Como que eu consigo converter esse conhecimento ou essas possibilidades ou essa reflexão para aquela criança de 10, 11 anos que já tem a capacidade e que ela vai ser o futuro produtor intelectual, o futuro produtor, o cientista político, né? Enfim, dentro ali da sociedade, ela que vai trazer esse novo olhar. Porque, assim, a gente está tentando, mas uma hora a gente vai. E esse novo? Então, precisa sim falar, é necessário, é um desafio, né, para mim também, porque, assim, eu acho que nada está pronto, então, às vezes, eu tinha uma visão, e aí depois fui provocada a repensar, né, e de que maneira, e é isso, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente contribui de uma maneira diferente, né? Só criticar, só dar chilique, não amadurece. Né? Não adianta. A gente tem um exemplo, eu não vou nem entrar na questão partidária, mas a gente tem um exemplo aí de um ícone, né, amado pela nação brasileira, que dá muito chilique. Fala, gente, mas isso vai adiantar? Vai resolver o problema? Não vai. Então, pelo amor de Deus, vamos encarar de frente a questão. Então, o 13 de maio é uma delas.
pensando nesse contexto político, é entender a lei a serviço de quem, é entender como que a gente pode ressignificar isso, sem negar. E se eu estou negando, insisto na negação, será que é esse o caminho mesmo? Será que isso contribui para alguma maneira? Se eu insisto em negar, o que eu posso, então, trazer à tona mais ainda, mais do que já foi colocado? Se colocar como protagonista de, não, vamos... Tem esse personagem na história, tem essa mulher, tem essa luta, tem esse movimento, e trazer isso à tona. Que, infelizmente, a gente só acaba tratando 13 de maio e 20 de novembro. Né? Tem uma outra ali no meio do ano, tal, que eu não tenho certeza qual que é, ou se é junho, se é julho, não consegui tirar essa dúvida agora, mas, assim, é pouco, olha a nossa população, politicamente, né, ativa, olha a nossa população. Então, vamos sim abrir essa ferida e repensar e estar a serviço de uma nova produção aí, de uma nova história. Que bom, Tamires. Olha que é isso, né? Acho que quando fala protagonismo, é o indivíduo, a pessoa, a comunidade, se enxergar com todos esses pilares que você muito bem colocou, entender que, para alguns, quando alguém chegar e falar, mas é só mesmo uma data, pode ser, mas se tem todo um repertório, que seja uma data para refletir, até para ser construtor de outros significados, mas esse processo ele tem que ser feito. Por isso que eu peço para quem nos acompanha aqui nessa live, participe, né? A Tamires falou algo fundamental. Nós temos que ter uma participação política, uma participação efetiva. Eu sempre defendo que a população brasileira ela pode criar ferramentas de uma autogestão. Então, por exemplo, oportunidades empreendedoras que são distribuídas na comunidade, educação financeira, enfim, desde pequeno, e a Tamiri sempre foi colocando isso, ó, a gente precisa dar esses referenciais para que em pouco tempo a população tenha uma justiça eficiente, tenha o seu plano de vida, tenha como se orgulhar do seu trabalho e, principalmente, seja investidora. Uma pessoa que vai buscar mesmo superar as dificuldades sociais, talvez por um amparo social, socioambiental de várias situações. E, para isso, tem que ter esse pensar. Né? A Tamires colocou muito bem isso. Tamires, que show! Aprendi muito aqui, carrego esse aprendizado. Nós entendemos que hoje um professor ele precisa ter isso, né? Muito bem treinado para poder capturar as novas informações, para se atualizar, para ter essa relação de sentimento com o aprendizado. E eu fico muito feliz por isso, porque por onde eu passar, as minhas aulas de geografia, seja de meio ambiente, práticas cidadãs, seja lá o objeto geográfico que estiver falando, ou científico, nós vamos adotar e lembrar desses conceitos. Quero te agradecer enormemente, muito obrigado por você. Eu sei da corrida que tem sido em tempos de isolamento social, ficar em casa significa ter o dobro, o triplo de trabalho, e você esteve aqui conosco de muito bom grado, as pessoas que nos acompanham também aqui assistindo, e eu tenho que agradecer. Eu que agradeço a oportunidade e a todos que estão aqui presentes. Mantenham a calma, né? Se abram para uma nova era, gente. Olha a oportunidade mágica. Eu sei que dói, né? Eu estou com algumas situações familiares também, né? Em termos da saúde delicado. A gente fica um pouco apreensivo porque ninguém quer perder ninguém. Só que faz parte da nossa vida, né? Faz parte do nosso crescimento. Então, vamos revisitar quem somos, né? Nossa essência, e vamos se colocar como empreendedores da nossa própria evolução, né? Entender e tocar ali aonde que você é humano, né? Porque somos seres vivos, mas um papagaio também é, a minhoca também é, o cachorro também é, mas o que me difere de outros nesse ecossistema?
como eu me relaciono. Então, é um momento, né, apesar de muitas questões, né, negativas que estão acontecendo, até economicamente, né, tal, mas vamos deixar um pouquinho isso de lado em algum momento e vamos mergulhar na nossa humanidade, né, no que a gente tem de melhor, que as questões materiais, né, de alimento, de pagar contas, tudo isso é muito importante para que a gente tenha conforto, mas daqui a pouco vai melhorar. E nós, enquanto seres humanos, como é que a gente fica, né? Como que a gente vai sair dessa? Como é que a gente vai construir uma realidade diferente? Porque se a gente passar por tudo isso e voltar igual era, eu acho que a gente não aprendeu, não entendeu, né? Então, agora é o momento da gente ter força, ter fé, não ter medo de encarar as dores, né? A gente buscar ali conhecimento, ampliar o nosso repertório, conversar com o outro com amor, tentar entender o universo do outro, que é totalmente diferente do seu, e se abrir para o diálogo, se abrir para a troca, nem que for um pensamento positivo, a gente já está fazendo muito, porque tudo é energia, né? Independente de crenças, mas tudo cientificamente é comprovado, tudo é energia. Então, vamos vibrar, vamos ter uma energia mais empreendedora e próspera, mais positiva nessa vida. Eu agradeço muito a oportunidade, me coloco sempre à disposição, sempre vai ter tempo para a gente trocar informações que são válidas. Eu também aprendo muito, né? Me desafio e aprendo muito, e é sempre um prazer. Que bom. Então, muito obrigado. Obrigado às pessoas que nos acompanharam. E se você tem um ponto de vista, registra, Tamires e eu, nós vamos ler atentamente todas as falas, todos os depoimentos, é uma grande satisfação. Se gostou, compartilha, marca alguém. Vamos, não custa tanto hoje o aprender, né? Precisa ter aí uma pitadinha de boa vontade, de compromisso social, político. A gente está falando aqui de política pública, né? No sentido de construção de um bem maior. Então, faça, cada um fazendo a sua parte, nós vamos ter um país melhor, começando pela nossa rua, pelo nosso bairro, a nossa cidade, o estado, a nação, aí a gente chega no planeta. Mas é o primeiro passo. Então, tudo de bom, viu, pessoal? Tamires, até lá, filha. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, minha querida.